Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então? Jânio, vamos falar, né, sobre o TCE, aí o julgamento da chapa Dilma Temer, né? Hoje o TCE deve ter jornada tripla do julgamento, se deve cassar ou não a chapa, mas ao que tudo indica que esse julgamento vai se estender até o final de semana. Será que até lá a gente tem o resultado final desse julgamento? Essa é uma decisão que cabe aos 7 juízes, ministros, decidirem, porque até 4 ou 5 dias atrás, quando havia uma expectativa negativa em relação à permanência do presidente Temer, a imprensa, na sua maioria, especulou que um daqueles ministros poderia pedir vista no processo para prolongar o mandato do presidente. Mas, pelo que se anuncia e prenuncia, até pelas decisões tomadas para estender hoje numa jornada tripla, se for o caso até o final de semana, esse problema não existe mais. E a imprensa já diz que estão querendo resolver logo, porque nesse momento o presidente tem a maioria, ou teria a maioria, para o processo não cassar o mandato. Mas ninguém pode, nesse momento, dizer qual vai ser o resultado, porque os próprios juízes, ministros, estão indefinidos em relação a, por exemplo, ter uma preliminar para saber se pode considerar as delações da Odebrecht e principalmente de Mônica e do João Santana, que fizeram a publicidade, a propaganda, o marketing na campanha de 2014. Ficou claro nessa decisão de ontem, a avaliação das preliminares, que a Odebrecht foi citada na inicial, mas houve até um debate lá entre o presidente Gilmar Mendes e o relator Herman Benjamin, quando ele disse, próxima semana vai botar a JBS, depois Palotti, aí o relator disse, não, a Odebrecht está prevista, mas não se decidiu ainda se eles vão aceitar esses depoimentos, essa delação, que ocorreu depois que foi feita a denúncia, e o processo ele tem que ficar restrito àquilo que na preliminar foi denunciado, no caso, pelo PSDB. São tecnicalidades, são situações previstas na lei que permitem, inclusive, nesse momento, gerar uma dúvida entre o relator e o presidente e, evidentemente, entre os outros 5 ministros também. Hoje a gente vai ter o início da discussão do mérito e da votação. O primeiro a votar é o relator e a gente já percebe, pelo que ele até agora tem declarado e mostrou muito claramente isso, ele deve ser favorável à cassação. Mas aí, nessas votações, às vezes, há um recomeço para saber se caça o mandato de um, se torna o outro inelegível, outras tecnicalidades. Mas, pelo que se prenuncia também nesses 2 primeiros dias, a chapa de Dilma e a chapa de Temer, que na época era o candidato a vice, hoje é o presidente, ela provavelmente não será separada, mas essa é uma outra decisão que eles vão ter que votar para saber entre os 7 quem é que ganha. Não está nada ainda. Se alguém tem dúvida que ele não seria o presidente cassado e que agora apressar a votação, talvez aquilo que ocorrer em pedir vistas para prolongar com a ameaça da cassação, alguém também possa pedir vistas para prolongar o processo, digamos assim, aproveitando esse momento de negatividade do presidente com essas novas denúncias. Então também ninguém pode prever, e volta aquela velha frase, né, que em barriga de mulher e cabeça de juiz ninguém sabe o que vai sair, mas a barriga de mulher já sabe com a ultrassonografia. E dos juízes, só para ficar aqui entre eles mesmos, ontem quando o presidente Gilmar Mendes estava com uma tese, o relator sabiamente, aliás deu um show, né, o Herman Benjamin, ele usou um despacho lá, uma iniciativa, uma decisão do ministro Gilmar Mendes que respalda a posição do hoje relator e que é quase uma contradita aquilo que o presidente Gilmar Mendes estava dizendo. Foi um dos momentos mais interessantes
que gerou até um embate. Aí o Gilmar aproveitou a onda e disse, inclusive essa sua visibilidade, você está aparecendo agora na televisão, deva a mim, modéstia às favas. Aí foi um novo debate que hoje provavelmente debates assemelhados ocorrerão, mas ninguém pode prever o que vai acontecer. Mas que está bom acompanhar, está, e qualquer que seja o resultado, claro, vai ter insatisfeitos e vai ter outros comemorando, mas o mais importante de tudo é que depois desse resultado o TSE saia fortalecido, as instituições brasileiras fiquem mais fortalecidas e a sociedade brasileira acredite que as instituições podem, de acordo com a Constituição, tirar o Brasil de problemas sem recorrer a medidas extremas, a posições radicais, principalmente em se pensar alterar a Constituição.